Série Os Milagres de Jesus, nós estamos subordinados a João capítulo 20, versos 30 e 31. Eu passo a ler esses versos. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo seu nome. Nas quintas-feiras, então, o que Jesus fez na minha vida é o subtema dos milagres de Jesus. O que Jesus fez em você, o que ele fez na sua vida é suficiente para que você possa dar o seu testemunho de fé em Jesus. Você não vai esperar aprender tudo sobre a Bíblia, mas aquilo que ele já fez na sua vida pode te ajudar, te auxiliar para que você fale do amor de Jesus a outras pessoas a partir da experiência que você teve com Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus? A sua experiência é suficiente para você levar o Evangelho a muitas pessoas. E nós estamos aprendendo muito. Aprendemos com o pastor Mário, transformando água em vinho, com o pastor George Alexandre, o cego de Jericó, a mulher com fluxo de sangue, com o pastor Davi Cordeiro, o homem da mão atrofiada, o pastor Wellington Menezes pregou para nós aqui na última quinta-feira à noite. Que mensagem fantástica! E na próxima quinta, pastor Vinícius Leite vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. O que Jesus fez, o que ele faz e o que ele ainda vai fazer, o poder dele ultrapassa os limites do tempo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa família, dos nossos negócios. Todo milagre de Deus tem um propósito, ele tem algo a nos ensinar a partir de cada luta, cada dificuldade, até que finalmente o milagre chega. Amém, queridos? Você já esteve passando por momentos difíceis? Já passou por momentos difíceis? Deus mandou ou não mandou o socorro? Ele veio ou não veio? Então, todo o propósito de Deus se cumpre, e Ele usa diversas formas. É a multiforma de Deus que nos dá as experiências, e elas devem nos levar a perseverar, deve nos levar a ter experiências profundas com Deus. A esperança brota e nós vamos vencendo e vamos amadurecendo. Os milagres de Jesus. E nós estamos então na série do domingo pela manhã, os propósitos da cura. Já aprendemos sobre o endemoniado gadareno, já aprendemos com o pastor Davi Cordeiro sobre o centurião, a viúva de Naim, da cidade de Naim, para você não pensar que Naim é o nome do esposo dela. Vinícius Leite falou sobre a viúva de Naim, e hoje eu estarei falando sobre os propósitos da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Os propósitos da ressurreição de Jesus são insondáveis, incompreensíveis e inimagináveis se vistos e compreendidos do ponto de vista puramente humano. Pois sem fé, nenhum sinal, maravilha ou milagre de Jesus poderão ser amplamente acreditado, experimentado e vivido. A fé é o que nos aproxima do coração de Deus e de tudo que Ele fez e ainda fará. Ele te deu fé, e a fé que Ele te deu é suficiente, é combustível eterno para que você chegue no destino que foi traçado por Deus para mim e para você. Nós recebemos de Deus fé que nos salva, Deus nos deu a fé que somos salvos, é dele o querer e o efetuar, foi ele quem te escolheu, foi ele quem te chamou, foi ele que te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Será que eu vou ter que repetir para você dar um glória a Deus? Um aleluia? Porque você só está nele porque ele te amou. Primeiro, quando eu e você éramos pecadores, perdidos, falidos, quebrados, quando nós éramos exatamente isso aí que você está vendo, ele nos amou, ele não esperou nenhuma atitude minha e sua, foi dele a iniciativa, é dele o permanecer e é dele o final. Aleluia, alguém falou forte. Aleluia, é isso, meus irmãos.
Catuca aí, acorda o teu vizinho aí, acorda ele aí, acorda, acorda, acorda. Acorda aí, queridos. Olha, ontem o ministro Lucas nos abençoou demais aqui, demais. Eu falei com o David, rapaz, o sujeito está pregando tudo que eu vou pregar amanhã de manhã. Eu vou ter que fazer algo diferente e não dormir a noite toda, porque senão ele vai achar que eu estou copiando a mensagem dele. E alguém que estava ao meu lado disse assim: é o Espírito Santo falando sexta-noite, falando sábado, falando, é ele que está falando, ele está passeando aí, ele está atento, ele está passeando, é ele que está fazendo. Nós somos instrumentos de Deus, e quando a igreja está em oração, quando a igreja está servindo, quando a igreja está trabalhando, e ela se reúne, ele está ali no meio, ele está ali no meio. E se nós ficarmos atentos, toda a revelação bíblica vai nos arrepiar, a gente não vai aguentar, nossa boca não vai ficar fechada, a gente não vai ficar inerte, passivo, ouvindo, esperando dar 11h30. Não, você vai participar, você vai vibrar, você vai ver que vale a pena o sofrimento, vale a pena a perseguição, vale a pena você se posicionar ao lado do que é honesto, puro, maravilhoso, grandioso. Vale a pena, porque ele já fez, ele não vai fazer, já está pronto. E nós precisamos entender isso. A ressurreição de Jesus é o maior fato bíblico, pois ela é o ápice, o ponto culminante em toda a história, desde a promessa a Abraão, o pai da fé, Moisés, o precursor da lei, aquele que instituiu os salmos e os profetas, representados por Davi, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, enfim, foi o ato da ressurreição que separou tudo o que veio antes de Jesus e aquilo que nós hoje experimentamos, que é o poder da ressurreição dele. Você sabia que você não morre mais? Isso faz diferença para você? Faz sentido para você? Nós não morreremos mais. Os profetas, todos eles pregaram e anunciaram. Todos eles que vieram depois de Jesus estão falando daquilo que já aconteceu. E nós hoje estamos falando sobre a volta dele, o retorno dele. Este mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer, exatamente como vocês estão vendo. E nós somos da fé, queridos. Eu sinceramente, ontem eu saí daqui, Lucas, desejando que o mundo acabasse. Acaba hoje, Senhor. E é assim, irmãos, se a igreja começar a pregar mais sobre Jesus, mais sobre a ressurreição, mais sobre a fé, mais sobre o perdão, mais sobre o arrependimento, nós vamos continuar aquecidos, porque essa é a nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, se a nossa fé é só para as benesses deste tempo presente, nós somos os mais dignos de pena, de lástima. Não é, há algo maior nos esperando. Há algo melhor, sublime, inexplicável, insondável. Há uma vida eterna para ser desfrutada. Queridos, é isso que deve trazer calor ao seu coração, à sua mente. Você não está aqui em busca de cura. Queridos, a cura, o pastor Wellington foi muito feliz do que ele disse, porque ele disse o seguinte: olha, eu não quero que você fique triste com o que eu vou dizer, mas a cura é temporal. Ela passa. Você pode ser tremendamente curado agora, mas a sua esperança não pode ser apenas para esse tempo. Porque se o Senhor nos prometeu algo sublime, excelente, que não tem precedentes nessa vida e para esta vida, mas está para além, é sobre isso a nossa fé. Nós temos visto Deus curar muitas pessoas. Deus tem usado médicos, Deus tem usado a ciência, Deus tem feito muita coisa. Isso tudo é para servir de testemunho, como temos visto aqui todas as quintas. E ainda vai faltar muita gente dar o seu testemunho. Alguns já puderam dar, mas ainda muita gente que recebeu de Deus cura. Mas olha, a boa notícia não é a cura momentânea, passageira, é a cura eterna que já recebemos em Cristo.
única capaz de nos trazer esperança e fé diante da morte. Paulo disse aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? A trombeta vai tocar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, virão com Ele nas nuvens, e nós seremos transformados e vamos nos encontrar com eles, e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que traz consolo e conforto. Nós nos veremos outra vez. Esta é a mensagem central do Evangelho. Isso sim é boas novas. Tu não vai morrer, meu irmão. Você já passou da morte para a vida. Morto você estava. Efésios 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele, Jesus, nos vivificou, nos ressuscitou. Então, quem já foi vivificado pelo Senhor, não morre mais. Não morre eternamente. Isso aí que você está revestido, não é um corpo que tem uma alma, é uma alma que tem um corpo. O corpo vai voltar, e é essa alma aí que Deus quer salvar, porque ela é eterna. Por isso que, uma vez salvo, você vai estar na eternidade com o Senhor. Se você permanecer perdido, a eternidade é sem o Senhor. Aí nós não vamos entrar nessa... E lá tem verme, lá tem fogo, lá tem bicho. Não, eu não vou nem entrar. Quer que eu entre nessa parte de cá ou não? Aqui nós estávamos. Agora nós estamos aqui. Aqui. É só uma questão de tempo. Fala para quem está do seu lado aí. É só uma questão de tempo. Tudo isso aí vai passar. Tudo vai passar. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte: ele afirma que o local onde mais se vê a glória de Deus é na ressurreição de Jesus Cristo, em vez de na criação ou da providência. E é verdade, queridos. Onde mais se manifesta a glória de Deus está, de fato, na ressurreição. Para melhor compreensão do significado do poder da ressurreição de Jesus, vamos à leitura do texto de Mateus 28, versos 1 a 10. Abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no seu celular, mas também vai ser projetado aí na tela para todos nós. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra na entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Vou repetir isso. Ele não está aqui. Eu sei que vocês estão procurando o que está vivo dentre os mortos, mas eu tenho uma notícia para vocês: ele não está aqui. Hoje o tabernáculo do Senhor está dentro do seu coração, a presença dele, o Espírito Santo. Ele está dentro de nós, mas naquele dia ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus os encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Além de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narraram o mesmo fato com abordagem, percepções e experiências distintas.
sobretudo porque cada um absorveu o fato à luz dos relatos daqueles que experimentaram a ida ao túmulo de Jesus, tendo apenas João e Pedro maior experiência, porque eles foram ver, eles correram para o lugar. Jesus apareceu a Cleopas e ao seu companheiro de viagem para Emaús, aldeia que distava alguns quilômetros de Jerusalém, e estes só souberam que era Jesus quando Jesus partiu o pão e se revelou a eles. E eles vão dizer assim: porventura não nos ardia o coração no caminho, enquanto nos ensinava? Você está sentindo o seu coração arder hoje? O meu está ardendo. Porque ele, quando fala, o coração tem que arder. Não é só entender o que está sendo dito, mas é permitir que o Espírito Santo aqueça o coração de tal forma que isso cause transformação na nossa vida, nos atos, na forma de pensar, na forma de viver, na forma de agir, na forma de planejar. Queridos, tudo é para Ele e para a glória dEle. Tudo. O Salmo vai dizer assim: tudo quanto tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É para louvar ao Senhor. Mas, dentre tantas, eu separei apenas 3 dos propósitos práticos da ressurreição de Jesus para nós, para que você inicie essa semana vivendo plenamente esse propósito. Em primeiro lugar, Deus cumpre a sua promessa. Foi Ele quem prometeu que estes dias chegariam. Foi Ele quem disse desde Gênesis até este dia. E enquanto a igreja existir, Ele vai continuar cumprindo a sua promessa. Ele não mente. Quando Ele te promete alguma coisa na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Todas as vezes que eu e você nos depararmos com alguma situação muito difícil e até impossível, se Deus nos deu a palavra dEle para confiarmos nele e não temermos, mas continuarmos seguindo em frente, nós receberemos o galardão daqueles que têm fé, e não daqueles que recuam diante das impossibilidades ou dos impossíveis desta vida. O propósito de Jesus será sempre despertar em você e em mim a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é garantia de Deus, não é minha e sua. Nós podemos crer em Jesus para tudo, inclusive para a nossa chamada à presença dEle. Vejam, Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi o quê? Pelos quem? Pelos profetas a respeito de quem? Jesus está dizendo assim: olha, diante de vocês uma profecia vai se cumprir. Diante dos seus olhos vocês verão o que foi dito pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, por aqueles que vieram antes. Vocês estão vendo agora, o Filho do Homem está indo. Queridos, às vezes nós estamos vendo sinais e maravilhas se cumprindo nos nossos dias e não conseguimos fazer a leitura certa do que está acontecendo. A iniquidade, a injustiça, a intolerância, tudo isso tem se multiplicado amplamente nos nossos dias. E nós já estamos vendo insensibilidade, falta de amor, falta de compreensão, falta de diálogo, até mesmo entre irmãos. Existem igrejas divididas por causa de partido político. Existem famílias inteiras divididas em guerra, porque não estão entendendo o tempo que estão vivendo. Não estão entendendo. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, nos dias de vocês, eu estou cumprindo exatamente tudo que foi dito.
A Bíblia diz que quando o amor de muitos, porque não será o amor de todos, a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. Não diz de todos, que nós estejamos dentre aqueles cujo amor não vai esfriar. É a esperança, é a expectativa na promessa de Deus e no cumprimento, na fidelidade dele, é que nós devemos seguir. Leiam comigo: ele será entregue aos gentios. Vamos juntos? Ele será entregue aos gentios, e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Observem os discípulos. Os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras. Lhe estava oculto e não sabiam do que ele falava. 3 anos com Jesus. Aí Jesus vai dizer assim para eles: rapaz, vocês são tardios demais, vocês demoram para entender. Até quando eu vou ter que falar? Até quando? Sabe o que acontece, queridos? Se nós não pedirmos o auxílio do Espírito Santo, nem a gente entende o que está acontecendo. Aí a gente começa a brigar entre a gente. Aí a gente começa a discutir entre a gente. Aí a gente perde a oportunidade de brilhar no meio das trevas. Queridos, nós devemos olhar e perseverar em olhar para Jesus. Não desvie o seu olhar dele. É ele quem está no trono. Pilatos, Herodes, Galba e todos os imperadores romanos eram terríveis, implacáveis, homens maus. Mas Jesus disse a Pilatos: você não teria poder nenhum sobre a minha vida, se do céu não lhe fosse dado. Todos os reinos, todos os poderes, todos os governos têm a permissão de Deus, porque Ele quer ensinar, porque Ele quer mostrar, porque Ele quer que você não se corrompa por nada. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Você é rei, você está dizendo que eu sou rei. Meu reino não é daqui. Se fosse, eu teria enviado os meus soldados, destruía vocês assim, ó, rápido. Nós não podemos perder de vista que nós estamos vivendo um tempo profético. Há muitas profecias se cumprindo hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja de Deus? Você é a igreja? Então, vamos despertar, irmãos. Vamos acordar. Não vamos permitir que a injustiça seja a nossa bandeira. Não, porque, afinal de contas, está acontecendo com um grupo. Então, eu sou contra aquele grupo e eu sou partidário. Cristão, não seja partidário. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, pensai nisso. Seja justo, seja íntegro, seja honesto, seja verdadeiro. Não tome lado não, porque senão você vai ser confundido. Nós precisamos erguer a bandeira da ressurreição de Jesus e assumirmos a reforma. Assumirmos, não é só Cristo? Quem aqui acredita que é só Cristo? Só Cristo. Levanta a mão aí, se você acredita que é só Cristo mesmo. É só a palavra? É só a palavra mesmo. É só a fé mesmo. É só a graça, aleluia, é pela graça que nós somos salvos. É a glória toda para o Senhor. Então é isto que a gente deve abraçar. Nunca se abrace com aqueles que estão nas trevas. Não vá. E quando eu falo de fidelidade, integridade, verdade, justiça, estes são valores do céu.
não são valores da terra, do céu. Então você deve estar sempre com o céu. Não importa se é A, se é B, se é C, se é D. O importante é que você seja um representante do céu. Quem aqui é embaixador de Cristo? Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos aqui para brincar com os poderes desta terra. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que viriam ou que vierem a crer nele para a vida eterna. Paulo está se referindo a nós. Amém, queridos? Quantos aqui creram nele para a vida eterna? Paulo está dizendo isso sobre nós. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Não existe vida eterna sem que este corpo aqui vá para a sepultura, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse nosso corpo está servindo a alma salva, redimida que nós temos hoje. Por isso que o nosso corpo deve ser um instrumento também de adoração a Deus. Por isso que a nossa língua, os nossos pés, as nossas mãos devem estar separadas, santificadas para o uso honroso de Deus. E teólogos daquela geração começaram a dizer o seguinte: olha, o corpo não serve para nada. Pode continuar se prostituindo, pode continuar fazendo o que você quer, porque esse corpo aí vai para debaixo da terra. Aí Paulo falou assim, ó: as práticas das trevas nas quais nós andávamos, agora nós somos uma nova criatura. Servíamos como escravos ao pecado, mas agora fomos libertos do pecado, para vivermos escravos, servos, discípulos, até chegar no patamar mais alto que Jesus nos chama: amigos. Amigos. Quando a gente confia na palavra de Deus, nós não apenas damos crédito a ela, mas passamos a viver a partir dela. Tudo que foi escrito sobre Jesus iria se cumprir, e cumpriu-se exatamente como prometido, e isto deve nos conduzir a uma vida de santidade, amor e temor para com a sua palavra, porque aquele que cumpre todas as suas promessas, eu busco. Por aquele que cumpre todas as suas promessas, eu busco a santificação diariamente, a fim de servir de exemplo para aqueles que também haverão de crer na palavra dele. O testemunho seu salva pessoas. A sua forma de falar salva pessoas. O seu jeito de andar atrai as pessoas. A forma como você se dirige a uma pessoa numa fila, ou quando alguém encosta no seu carro, arranha o seu carro, bate no seu carro, a forma como você se porta nos seus relacionamentos, a tua forma não é a forma do mundo. Você tem Romanos 12 na ponta da língua, tem que agora gravar no seu coração. É uma nova criatura, é uma nova mente, a mente mudou. Vocês não podem continuar com as mesmas práticas. Tem que ter uma renovação da mente. Eu pensava assim e agia. Você sabe que você age de acordo com o que você pensa? Quantos aqui sabiam disso? Por isso que o apóstolo Paulo vai nos orientar a pensar aonde? Nas coisas que são de cima. Porque se eu deixar que a minha mente fique presa ou aprisionada às coisas de baixo, ansiedade virá, depressão, síndrome do pânico, desespero, raiva, ódio, prostituição, adultério, tudo isso. Lembrem-se, Jesus, mesmo sendo Deus, de vez em quando ele tirava uma soneca.
ele descansava. Ele ia para o deserto, ele ia para o fundo do barco, ficava lá dormindo. Teve uma vez a tempestade lá assolando os discípulos e foram lá acordá-lo. Mestre, não se te dá que morramos? Acorda! Vocês estavam pensando que eles estavam pedindo àquele jovenzinho de 31 anos para acordar, para acalmar o mar? Não, pega o seu bote também, pega o seu balde. Rapaz, toma esse balde aqui, rapaz. Eles queriam chamar o jovem. Quem aqui tem 30 anos? Ninguém. Ah, tem lá. Lá, aqui. Aqui está quase, mas levantou a mão. A mão está ali, ó. 30 anos. 30 anos. Rapaz, tu é forte. 30 anos, rapaz, acorda. Acorda lá, Jesus, para ele ajudar a gente. Sabe por que a gente chega a essa conclusão? Sabe por quê, Bruno? Que depois que Jesus acalma a tempestade e diz para o mar ficar quieto, eles vão dizer assim, ó: quem é este? Quem é este que tem poder para acalmar a tempestade e mandar o mar se aquietar? Quem é? Você sabe quem é? Sabe ou não? Se você sabe, dá um glória a Deus, meu irmão. Porque o mundo não sabe. Porque se soubesse, teriam crido, disse o apóstolo Paulo. Se você crê, foi porque Ele tirou as escamas dos seus olhos. Porque senão você estaria exatamente na mesma posição que você iniciou. Um dia você ouviu a mensagem, quando você percebeu, você já estava lá na frente. Naquela época era assim, chorando. Quando percebeu, as lágrimas já estavam descendo, convertendo. E era muito bonito antigamente, as pessoas se convertiam e já imediatamente já deixava tudo que era errado. Já achava tudo. Ou quem não conseguia deixar de imediato, pouco tempo depois já estava pronto para iniciar uma nova jornada, ou já estava iniciando uma nova jornada. E nós precisamos voltar a esse tempo, o tempo em que o Evangelho é pregado e o Espírito Santo faz a obra. Deus tem feito a obra dele e vai continuar fazendo, mas nós precisamos acreditar na fidelidade da palavra de Deus. Em segundo lugar, dar base à nossa fé. A nossa fé, queridos, essa fé que Deus nos deu e que a gente desenvolve à medida que situações vão crescendo. Você sabe que existe o dom da fé. Tem pessoas que são pessoas de fé e de muita fé. É uma coisa assim assustadora, sabe? E eu louvo a Deus por esses irmãos. Mas também existem crentes também que parece que não tem fé nenhuma. Só foi salvo por Jesus, mas toda dificuldade ele já quer recuar, já quer parar, já não quer mais avançar. Fala para o teu vizinho assim, ó: se você começou por fé, vá pela fé, continua dando os passos. Ué, começou por fé alguma coisa? Ó, o Senhor está me mostrando assim, assim, assim. Aí na primeira, ih, rapaz, eu acho que não, irmãos. É para avançar. Nenhuma conquista será fácil, nenhuma. Mas pastor, até as que Deus dá, pois é, olha lá para o povo israelita: eu estou dando essa terra a vocês, e foi só entrar e tomar posse? Foi só entrar? Opa! Não, queridos, tinha reinos lá, tinha exércitos lá, tinham até gigantes lá. Aí hoje, Deus te dá uma direção, Deus te dá uma visão, começa daqui a pouco, não, eu acho que não é para ir não. Claro que é para ir, meu irmão. É só você perseverar, porque Ele é quem te mandou ir. Se Ele te mandou ir, a provisão está chegando. Não há nenhum lugar que Deus te leve que Ele não vai te enviar a provisão. Todas as vezes que você tem uma aprovação, Deus envia. E é essa fé que vai sendo fortalecida. Observem, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente,
Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Recebeu e estão firmes. São essas boas novas que os salvam. E que boas novas são essas? Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é o quê? É inútil. O contexto aqui é que lá nos Coríntios, falsos apóstolos estavam ensinando que a ressurreição já era passada. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Que ninguém tire esse fundamento da nossa fé, da sua vida, meu irmão. O nosso Senhor morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. A igreja só existe por causa dessa trilogia: morte, sepultamento e ressurreição. Quando você é batizado, você é sepultado. E quando você volta para uma nova vida. É básico da nossa fé. É novidade de vida. E como nova criação de Deus, agora com o selo do Espírito Santo, o combustível é a leitura da fé na palavra. Os livros fazem muito bem a todos nós, ampliam o nosso conhecimento. Os livros são importantes, mas nenhum livro se compara à Bíblia, que a Bíblia é a revelação de Deus. Tudo que eu e você precisamos está na Bíblia. E quando você não tiver uma resposta na Bíblia, um exemplo, o jovem quer se casar, não vai ter lá na Bíblia: e a Florence vai encontrar com fulano de tal, tal dia, tal horário. Não. Você tem que orar. Amém, queridos? Amém, irmãos? Tem que orar. Mas tem que fazer o que também? O que tem que fazer? Orar e vigiar? Vigiar se a pessoa vai passar? Tem que orar e estabelecer os critérios que Deus determina. Você é moça cristã? Você é jovem de Deus? Ore a Deus pedindo a mulher que Ele tem para você. Ore, meninas, para o homem que Deus tem para vocês. Vigiem, e quando Deus apontar, vá com Ele até o fim. E quando Deus mostrar, vá com ela até o fim. Você vai olhar na Bíblia, o profeta Oséias, Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Quem se lembra disso? Ah, que bom. Que bom que você lembra disso. Porque Deus queria usar o profeta para mostrar o quão distante e infiel e adúltero e prostituta era o povo de Israel. E todas as vezes que Oséias ia para o Senhor, eu acho que Oséias falava assim: poxa, Senhor, eu posso mandar embora agora? Não, perdoa. Porque é exatamente isso que eu faço com o meu povo de Israel. É exatamente isso que eu faço com vocês. Eu não, Deus, tá? Deus faz isso com a gente, irmãos. E o negócio Ruth Cândida, o negócio é tão sério que mesmo que você não peça, a misericórdia dele já está providenciada para você. Todas as manhãs. E é exatamente por isso que a gente não é consumido. É pela graça que nós somos salvos. Mas nós temos a base da nossa fé. A base da nossa fé não está em nós. Foi obra dele. Foi ele quem ressuscitou. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. A fé madura em Jesus está baseada na sua maior obra, a saber, a ressurreição, pois nela está a nossa vitória eterna sobre a morte. O propósito do Pai por meio de Jesus era que fôssemos salvos pela fé
e Ele mesmo nos deu as condições para isso, derramando o seu Espírito sobre nós, os que cremos na mensagem. Você sabe que o sangue de Jesus nos perdoa os pecados, amém? Amém, irmãos? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora nós estamos como Isaías, podemos ir levar o Evangelho. Mas e depois do Evangelho? Depois que a gente passou por essa vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos dão a vida eterna, o sacrifício dele por nós. Essa vida eterna está em Jesus. Vejam o que está em Romanos 5, 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, o quê? Repita comigo, fez? Quem foi que fez? Foi você que fez ou foi Jesus que fez? Nós somos salvos, irmãos, pelo que Ele fez por nós. A nossa santificação é desejo de Deus, é a vontade de Deus. Então Ele nos torna santos, Ele nos torna justos. Então, de posse do que Deus fez por mim, eu me rendo, Senhor, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida de pureza. Eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu não vou conseguir ser 100% toda vez, mas olha, eu creio que o Senhor é poderoso para me manter firme até aquele dia. Mas não leve a vida que os coríntios estavam levando. Um pé no céu e o outro no inferno. Não tem como. Não tem como. Não dá para negociar. O que os seus ouvidos ouvem vai criar em você uma barreira ou vai abrir os céus para você. Quem entendeu, diga amém. Aquilo que está todo dia no seu ouvido, todo dia, vai tomar a sua mente, vai moldar o seu coração e vai te levar a praticar exatamente aquilo tudo que, de forma melodiosa, tão harmoniosa, tão bacana, você está ouvindo. Separe-se completamente. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Que coisa linda, irmãos! Justificação pela fé, o sacrifício de Jesus na cruz, aceito pela fé, torna as pessoas justas diante de Deus. A reconciliação é o ato de Jesus. Ele reconciliou a humanidade com Deus, transformando inimigos em amigos de Deus. Nós somos hoje amigos de Deus. Sabe quem recebeu esse título lá no Antigo Testamento? Sabe quem foi que recebeu esse título de amigo de Deus? Abraão. Amigo de Deus. Sabe por quê? Por causa da fé em Deus. Você tem fé em Deus? Pois é, você também é um amigo de Deus. Você crê na palavra. A salvação, essa reconciliação, livra as pessoas da condenação eterna, que seria o resultado do pecado. A Bíblia não diz que por causa do pecado a gente morre? Não é isso que a Bíblia diz? Mas, por meio da graça de Cristo, a gente tem a vida eterna. É obra dele, é graça dele. A fé que temos veio dele. Ele te separou, ele te escolheu, ele te redimiu, e nós precisamos viver a partir da salvação. Paulo vai dizer a Timóteo: efetue a tua salvação, põe em prática. Vai, rapaz, tu está salvo. Vai, Timóteo, vai, Tito, vai, Filemão. Obras de salvo. O salvo manifesta a glória de Deus. O salvo manifesta o Cristo que está dentro dele. Não é uma reforma para fora, é uma reforma para dentro. A mudança nossa vem de dentro para fora. Acesso à graça e à vida eterna. Através de Jesus, os crentes têm acesso à graça de Deus e à esperança da glória, além de serem salvos da morte e terem a promessa da vida eterna. Isto é ressurreição. Vamos avançar. João 6,47, vamos ler juntos? Eu lhes digo...
Mais uma vez, eu lhes digo a verdade. Quem? Não está dizendo que terá, mas que tem, é presente. Você já está salvo. E como salvo, você deve brilhar. Você deve temperar. Você deve dar bom testemunho. Você deve viver alegre, feliz, pleno, satisfeito, não se importando demais com as lutas dessa vida. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai dizer assim: o bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Nós estamos numa batalha. Não são as coisas dessa vida que podem paralisar a sua vida, seja o que for, altura, profundidade, para o lado direito, para o lado esquerdo, as lutas dessa vida, nada pode parar você, porque você sabe que você está numa guerra. Na guerra não dá para parar, irmãos. Eu nunca fui numa guerra. Alguém aqui serviu ao exército em tempos de guerra, mas na guerra não dá, pula no buraco, foge, dá tiro, sai correndo, é assim ou não é? O que é um arranhão para quem está numa guerra? O que é um arranhão? A gente que não está guerreando nada, a gente se arranha e para, né? Mertiolate, injeção, 5 dias de atestado, não é? Mas quem está na guerra, perde um dedo, ele só vai ver no final do dia que perdeu o dedo. Guerra. Nossa batalha não é contra, mas contra principados e potestades que estão atuando fortemente, queridos. Não é com brandura não, está atuando. E se nós não estivermos atentos, nós somos engolidos nessas batalhas, nessas lutas, imaginando que Deus não vai suprir. O verso de João 5, 24 e 25, leiam para mim. Eu lhes digo a verdade. Quem o quê? Ouve. Opa, devagar. Para você interpretar, só a leitura é suficiente. Olha, quem ouve minha mensagem e crê. Quem ouviu a mensagem aí? Quem creu? Então vamos seguir. Naquele que me enviou, tem o que, irmãos? Tem a vida eterna. Eu posso ter alguma dúvida de que eu estou salvo? Se por acaso eu tropeçar aqui, perdi a salvação, irmãos? Mas está meio fraco, hein? Perdi a salvação, irmãos? Eu estou salvo. Eu estou salvo. Você está salvo, meu irmão. O salvo, ele pode até tropeçar, mas ele não vai maquinar, planejar e permanecer na iniquidade. Isso aí é ímpio, e ímpio vai para o inferno. Quem entendeu agora? O cristão, ele tem a vida dele transformada. O pecado do cristão é uma falha, é um erro, é um momento, é uma distração, é um acidente de percurso. E o próprio Jesus disse o seguinte, revelando-se a João: se alguém pecar, tem um advogado. Porque o crente, o cristão, ele não vive pecando. Alguém aqui já amanhece querendo pecar? De coração, irmãos. Hoje eu vou pecar. Hoje eu vou mandar essa mensagem e vou... É assim, irmãos. Até mesmo, queridos, os pecados grosseiros, mas aqueles, igual a gente de vez em quando ouve aí, a gente não ouve de vez em quando, para nossa tristeza. Agora recentemente, lá em São Paulo, um extraordinário pastor, um grande pastor, foi confrontado pelo irmão dele, e também pastor, e ele confessou: adulterei mesmo, eu mantinha uma vida de prostituição mesmo. Tem jeito para ele? Tá fraco, hein? Tem jeito para ele? Tem. Teve jeito para Davi, irmãos. Teve gente para Pedro. Teve jeito para Pedro. Teve jeito para mim. Teve jeito para você. Teve jeito para Paulo. O que temos que fazer? Reconhecer o pecado,
confessar e deixar. Começa de novo, uma nova história. Porque Ele já fez, Ele já pagou. Não há nada que você possa fazer, a não ser se arrepender e voltar para o caminho. Porque Ele já te salvou. O que você não pode é permanecer fazendo errado. Fazendo errado. Sabe, quando eu vejo alguns dos nossos que acabam caindo, e Deus vai lá e reconstrói a vida deles, eu me lembro do que Paulo falou. Você está em pé? Cuide. Quem está em pé aí? Tem que ter cuidado para não? Por isso que quando alguém cair do seu lado, estenda a sua mão. Bota ele no barco de novo, em segurança. Não vamos deixar ninguém para trás, queridos. Porque nós somos alvos da mesma graça. Da mesma. E nós devemos salvar todos que estão à nossa volta. Vamos então seguir a leitura? Jamais será o quê? Jamais será o quê? Então, jamais é o quê, irmãos? Jamais será condenado. Mas já passou da morte para a... E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que o quê? Os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ouvimos a mensagem do Evangelho, entregamos o nosso coração a Jesus, e hoje estamos vivos por toda a eternidade com o Pai. É isso. O céu não vai começar, ele já começou na sua vida e na minha, no dia em que aceitamos a Jesus. Sem base, qualquer obra cai por terra, qualquer uma. São muitos os propósitos, bem como as implicações da ressurreição de Jesus, mas estas duas são centrais, e vamos então para a última desta manhã. Deus nos deu a certeza da vida eterna. Jesus disse a Marta certa vez: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Creio, Senhor. Creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Porque já tem 4 dias que ele está morto. Esse aí já foi. Jesus foi um pouco mais à frente. E Jesus chorou. Ele se compadeceu dos que choravam ali. E ele mandou tirar a pedra. Tem pessoas que são capazes de fazer coisas extraordinárias, mas até onde o dinheiro alcança, até onde a ciência, até onde o conhecimento. Porque passou disso aí, já vira um ateu completo. Não, até aqui Deus pode fazer, dali para lá não faz mais. Quem disse? Quem disse que Ele não faz? Quem disse que Ele não é poderoso para trazer à existência até o que se perdeu, ou que nem existe mais? Quem disse isso? O que faz diferença é a nossa obediência. Se nós crermos, nós vamos ver. Se crermos. Quando o homem endurece o coração, não há nada que retire aquela pedra do coração. Mas se o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje, renda-se completamente, porque Ele está mandando tirar a pedra, para Ele tirar o que para as pessoas, Júnior, estava fedendo, cheirando mal. Não tem mais jeito, Senhor, já morreu, acabou. E Jesus vai dizer para mim e para você nessa manhã: eu não estou dizendo para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Não há nada impossível para o Senhor. O que é impossível para mim e para você é totalmente possível para Ele. E quando finalmente tiram a pedra, Jesus agradece a Deus. Depois Ele manda Lázaro vir. Lázaro veio, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Vamos lá, Lázaro veio. O que era tristeza e dor de 4 dias, tornou-se numa alegria infinda, incontrolável, espanto. Muitos creram em Jesus por causa daquela palavra. Aí sabe o que aconteceu? Em seguida, os doutores da lei falaram o seguinte: rapaz, olha, está todo mundo lá em Betânia se convertendo, e estão todo mundo seguindo o Nazareno, o Galileu lá. Vamos matá-lo e matar Lázaro também. Esse é o mundo que a gente vive. É muito diferente do que está acontecendo hoje? Não. O homem sempre vai se voltar contra o Senhor, os projetos do Senhor, as promessas do Senhor, a fidelidade do Senhor. Mas Deus nos deu a certeza da vida eterna. Eu quero ler esse texto com vocês. Em último lugar, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é esse comandante do mundo invisível? Quem? Satanás, irmãos. O demônio mesmo. É esse aí, ó. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a... Aonde é que ele reina? Aonde é que ele trabalha? Aonde é que ele fomenta? No coração do desobediente. Do desobediente. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele, vamos juntos? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele, vamos juntos? Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vamos juntos? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Se lermos a palavra é suficiente, irmãos. É suficiente. Como salvos em Jesus, temos a garantia da ressurreição, pois assim como Ele, nós que estávamos mortos, hoje estamos vivos, por estarmos ligados a Ele. Em último lugar, o último texto que eu quero ler com vocês hoje, está em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Vamos juntos agora? Mas Cristo de fato... Mais uma vez. Agora, faz de conta que você é da Assembleia de Deus. Leia de novo aí, vai. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Aleluia! Ele ressuscitou de verdade, irmãos.
Ele voltou. Olha aqui a minha mão, olha os meus pés, olha a minha cabeça, olha aí, rapaz, porque você viu, você está crendo. Felizes são os crentes da PIBAN, não é qualquer crente, os cristãos que estão na PIBAN, está escrito isso, pode procurar na Bíblia, depois que você achar, você me traz. Coisa linda, irmãos. Ele está vivo. Ele vive. Ele não é um fantasma. Ele fala com a gente. Ele já falou com você? Jesus já falou com você? Se falou, levanta a mão assim. Jesus já falou. Aí, ó, tá aí. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, aceita hoje. E você vai dar ouvidos a Ele. E Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. E Lucas, esse verso aqui é para você. Estava revisando assim, eu falei, rapaz, vou botar aquele versículo do Lucas. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não existe. E sabe por que não precisa do mar? Sabe por que não precisa dessa terra? Porque Ele vai criar tudo novo. É errado afirmar que não haverá mar. Ele vai fazer tudo novo. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Para o hebreu, as águas de cima, ele deu um firmamento. Você olha para o céu, sim ou não? Esse céu aí é o céu de cima. O mar, o oceano, tudo que você, quem aqui já voou de avião? Muita gente, né? É uma pergunta antiga, né? Você já viajou? Você está lá, você está por cima das nuvens, e você vai cada vez mais alto. Eu, geralmente, depois que passo dos 10 mil pés, meu ouvido já foi. Então é dor. Já sentiu dor voando? Né? Aí você tem que mastigar um chiclete, e você olha lá de cima, você só vê o mar de novo. Parece o céu, só que você está de cima. Lá em Gênesis está escrito, leia depois, como Deus criou o firmamento. O Espírito dele estava sobre as águas, tudo era sem forma, era o caos. Ele organizou tudo, botou o céu para lá, céu para cá. O hebreu achava que havia o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O terceiro céu, o seio de Abraão, e é o céu, o paraíso para onde vamos. Quem é que vai? É isso aí. Agora, vejam bem, eu e você devemos esperar coisas das quais a Bíblia não nos revela. Não revela. Mente nenhuma, ouvido nenhum, olhos nenhum são capazes de imaginar o que está reservado para mim e para você. Sabem por quê? Porque Ele ressuscitou. Se Ele passasse todo o seu ministério fazendo sinais, maravilhas e prodígios, não morresse, não ressuscitasse, não tinha igreja hoje, irmãos. Então, vamos amá-lo, adorá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, e que a reforma comece dentro da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Viva feliz, viva sem o peso do pecado, da culpa, porque Ele já te lavou, já te redimiu, já te santificou. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida.